vamos conversar agora com o cidadão que é o responsável por essa mágica aí, transformar uma casa velha num museu novo, que é o Fábio. Vamos lá, meu irmão. Fábio Novo, né, que vai dando uma cara nova às coisas velhas do Piauí. Mas, Fábio, me diz aí, você tem restaurado casas, equipado casas de cultura em Teresina e no Piauí inteiro, de norte a sul. Com o orçamento mínimo que você tem, sobra alguma coisa para fazer, para promover efetivamente festas e eventos culturais, meu irmão? Bom, nós vivemos, Sinésio, um momento desafiador, que é justamente onde você tem recursos escassos, por conta justamente do momento econômico do país. Então, é preciso você ter foco, saber onde você quer chegar. Então, desde que nós assumimos a missão da Secretaria de Cultura, o nosso foco nesse momento é restaurar o nosso patrimônio. Então, o nosso objetivo primordial nesse momento é chegar ao final do ano de 2017 com todos os espaços de cultura que pertencem ao patrimônio da Secretaria Estadual reformados. E eu vou lhe dar aqui um dado. Quando nós assumimos, a Secretaria tem 30 espaços. Quando eu digo espaços, eu estou falando de museus, teatros, espaços de cultura, bibliotecas, tudo isso. Dos 30, 27 estavam fechados. Hoje nós já temos o inverso, 25. Nós já conseguimos recuperar e faltam apenas 5 que pertencem ao nosso patrimônio. Então nós estamos com o planejamento de chegar ao final do ano de 2017 com todos esses espaços à disposição da população, como é o caso aí do Museu do Piauí. Olha, eu posso testemunhar, eu tenho viajado pelo interior do Piauí, só em Floriano foram recuperadas 2 casas, né? Maria Bonita, que estava bastante deteriorada, e o Cristino Castro, que é um espaço belíssimo. Né? Mas você está mexendo em União, Piripiri, o Museu de Piripiri, que é um museu muito bonito, com algumas peças preciosas. As peças estavam no chão, né? Eu estive lá, as peças jogadas no chão, debaixo do... O museu estava fechado há 10 anos, né? E todo o acervo, inclusive, foi retirado, foi alugado uma casa e jogado de qualquer jeito lá. Agora nós, no final do ano, entregamos de volta o museu e quero lhe dar aqui em primeira mão. Nós vamos fazer um trabalho, assim como o professor Paulo Vasconcelos, com a sua equipe. E assim, o trabalho do professor Paulo Vasconcelos é um trabalho primoroso. Ele tem, além de ser professor da área, entender, ele tem também uma equipe de jovens estudantes que estão todos com muito gás e energia. Então, envolve sociólogos, historiadores, fotógrafos. Toda essa equipe do professor Paulo viajou, muita gente nem sabe, 4.000 quilômetros por todo o Piauí para que a gente chegasse nessa nova museografia do Museu do Piauí. Tem alguns museus no Piauí que são riquíssimos. O Museu de Picos. O de Piracuruca. O de Piracuruca. É primoroso. Que nós estamos, inclusive, recuperando agora. Então, o Museu de Piracuruca, na minha avaliação, o de Piripiri e o de Arte Sacra de Oeiras, nós temos que ter agora uma nova visão museográfica. Então, estou encomendando esse projeto ao professor Paulo Vasconcelos para esses 3 museus, que eu considero que, nesse momento, a gente precisa ter um olhar especial, assim como foi para o Museu do Piauí. No caso do Museu de Oeiras, as peças estão distribuídas de uma forma aleatória, né? Peças desmontadas, colocadas de uma forma que não está... Não dá para você fazer uma leitura da história de Oeiras ali, da vida da cidade, porque está tudo muito embaralhado, né? Então, Oeiras esse ano faz 300 anos. Sim. Então, nós daremos de presente para a cidade a nova museografia do Museu de Arte Sacra. Então, é nosso desejo chegar até o fim do ano, em dezembro de 2017, que Oeiras completa 300 anos. Nós já estamos fazendo um calendário cultural para o ano inteiro, mas a ideia é que no aniversário de 300 anos de Oeiras, o nosso Museu de Arte Sacra, que tem peças belíssimas, precisamos restaurar e fazer uma museografia nova, esteja disposto para a população. Bem, há um segmento aí da vida cultural do Piauí muito insatisfeito contigo. Os escritores. Há muito tempo a Fundac acabou com os concursos literários, aquele
projeto que havia de edição de obras de autores piauienses, aquilo desapareceu há muito tempo. Você pretende restaurar esse projeto, Fábio? Sem dúvida, está no nosso planejamento. Agora, os recursos são parcos, então você tem um momento que você precisa focar. Arrumar a casa primeiro? Arrumar a casa. Então, nós já temos desenvolvido vários projetos na área do teatro, na área da dança, na área da música. Nós ainda precisamos também investir em artes plásticas. Nós precisamos também dar uma atenção especial para a literatura. Eu acredito que a partir do segundo semestre de 2017, quando nós já teremos toda essa situação de patrimônio praticamente resolvida, dá para a gente ter um fôlego e pensar algo, né, nesse setor. O que ocorre é que nós passamos muito tempo com o patrimônio cultural do Estado numa situação que foi se deteriorando a um grau. Veja, imagine você ter 30 espaços de cultura, dos 30, 27 fechados e 3 funcionando precariamente. Precariamente. Né? Então, imagine o que é uma tarefa que você tem de arrumar tudo isso de volta. Então, isso demanda tempo. E aí, lhe dou aqui alguns exemplos clássicos. Hoje, quando nós agora, no mês de março, reabrimos a escola de música e escola de dança, existe hoje, na verdade, uma procura tão grande por essas duas escolas, porque foram reformadas, foram recuperadas, foram ampliadas. Resultado, nossa escola de música tem hoje 1.700 alunos. É muita nossa gente. Escola de dança tem 1.020 alunos. Então, é uma situação de excelência que nós conseguimos atingir. Aí você tem a Escola dos Bandolins funcionando em Oeiras, a Escola das Rabecas funcionando em Bom Jesus, vamos abrir agora a Escola de Jazz em Pedro II e vamos abrir a Escola das Sanfonas na região de Dom Inocêncio. Eu acredito muito na formação. Se nós mantivermos essas escolas a médio prazo formando, imagina aí o caldeirão, a quantidade de talentos que nós não vamos descobrir só nessas escolas. Lá em Oeiras, por exemplo, nós estivemos lá, o Fábio estava, na Major Celemérico, naquela solenidade. Nós tínhamos lá a Dona Petinha com 94 anos, solfejando, e um garoto de 8 anos tocando bandolim, tocando bem. E o professor que tinha 24 anos, ou seja, nós tínhamos ali três gerações de músicos. Não tenha dúvida, o Josué me dizia que uma das necessidades de Teresina é justamente bandolins. Então, de repente, nós temos a possibilidade de começar a formar, porque no caso de Oeiras ia sofrer solução de continuidade. Como as bandolinistas estavam todas envelhecendo e muito rapidamente, né, porque todo mundo acima de 80 anos, a coisa ia parar, não era, Fábio? É verdade, sem dúvida. Então, assim, hoje eu estou muito tranquilo porque não vai desaparecer os bandolins. Tem lá uma semente plantada. Não vai desaparecer a rabeca, tem lá uma semente plantada também. Agora vamos plantar a semente do jazz e também da escola de sanfonas. Mas voltando a um questionamento que você fez dos escritores, nós ainda tivemos a oportunidade de fazer recentemente, desde que eu cheguei, 2 convênios com a Academia Piauiense de Letras, que permitiu que, obviamente, a gente não dá para atender tudo, mas a gente conseguiu já atender várias obras publicadas que ficando a cargo para que a Academia Piauiense de Letras pudesse selecionar várias obras. Ainda assim, conseguimos fazer, nesse 1 ano e meio, cerca de 70 obras, o que não é pouco, né? Considero que, ainda nesse setor, nós avançamos numa área que hoje Brasília reconhece o Piauí como uma referência. Eu conheço poucos estados hoje que têm conseguido fazer pelo menos 6 grandes salões do livro, como nós estamos fazendo. E nesse último 1 ano e meio, nós conseguimos fazer com muito primor o Salão do Livro de Bom Jesus, o Salão do Livro de Valença, o Salão do Livro de Parnaíba. Apoiamos e não deixamos, e você inclusive esteve agora conosco lá na audiência com o governador, todo o apoio necessário para que o Salip possa acontecer na nossa capital. E estamos desenhando uma nova fórmula. Qual é a fórmula?
que esses salões do livro aconteçam dentro das universidades. Aí você me pergunta, por que as universidades? Olha, em tempo que as vacas estão magras, se eu faço um salão do livro dentro da universidade, eu já não gasto com a estrutura. A segurança, a iluminação, aí tem segurança, o auditório... Toda essa parte. Então, você vai baratear o evento pela metade. E veja, nós conseguimos fazer um salão do livro dentro da Universidade Federal, em Bom Jesus, a 700 quilômetros da capital, considerado um dos melhores salões, com palestras do mais alto nível, que não deixa a desejar a lugar nenhum do Brasil. Olha, eu tenho acompanhado o trabalho que o Fábio vem fazendo. E quero confessar a vocês que é uma pequena, grande revolução. Eu falo pequena, grande porque, evidentemente, onde existem tantas demandas, não dá para atendê-las todas ao mesmo tempo. Mas eu posso atestar que quem investe na estrutura dos equipamentos está investindo no futuro. Aí você poderia me perguntar, Sinés, por que a minha insistência no patrimônio? Eu vou lhe dar 2 exemplos concretos. Ao recuperar a escola de música e ao recuperar a escola de dança, nós ampliamos as vagas e colocamos por dia, no centro de Teresina, 3.000 pessoas só nestas 2 escolas. Eu não estou falando nem da escola de teatro, sim. Mas vou lhe dar um outro exemplo concreto. Quando nós recuperamos todo o Teatro 4 de Setembro, a Galeria do Clube dos Diários, o Torquato Neto, o Osório Júnior, a Sala Procópio Ferreira, eu estou falando de coisas que todas ficam dentro do complexo. O Café Genu Moraes, que fica dentro, que é um espaço, um bar para lançamento de livros. Então. E o Salão Nobre Chico Pereira. Resultado, tem finais de semana que todos esses espaços ao mesmo tempo estão ocupados. Em 1 ano e meio, ninguém botou 120.000 pessoas no centro de Teresina. O complexo botou. Você que está em casa talvez não saiba. O Conselho de Cultura está propondo, junto à Câmara Municipal de Teresina, nem o Fábio ainda sabe disso, que aquele espaço na frente do teatro se transforme em Travessa Júlio Romão e que ali nunca mais passe um veículo motorizado. Evidentemente, isso é um projeto que depende de aprovação na Câmara dos Vereadores, porque o sindicato lojista, vez que outra, está propondo que se abra aquela rua para o tráfego de veículo, que é um absurdo. Fábio, obrigado pela sua presença aqui. Vamos continuar fazendo o que for necessário.